paz do Senhor. É com grande alegria que estamos aqui para fazer mais esse vídeo. E o propósito de fazermos os vídeos, é transmitir conhecimento, tendo como base a palavra do nosso Deus. Hoje estaremos falando de um assunto muito importante, que muitas vezes é mal compreendido entre os cristãos, sobre o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, E vamos, dentro da palavra de Deus, discorrer sobre esse assunto muito interessante. Primeiro, o que é o batismo com Espírito Santo? É uma promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, Deus usando a vida do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, Deus disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizariam, teriam visões, os velhos teriam sonhos, e até sobre os servos e as servas Deus derramaria do seu Espírito. A democratização do Espírito, Porque na antiga aliança, o Espírito Santo vinha só sobre reis, profetas e sacerdotes, de uma forma esporádica. Não era sobre todo o povo. E Deus, usando a vida do profeta Joel, profetizou, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, Todos aqueles que aceitassem Jesus, na nova aliança, era uma promessa para eles o batismo com o Espírito Santo. João Batista, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, ele disse, está relatado lá: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Marcos capítulo 1, versículo 8, está registrado também sobre essa promessa. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 1, versículo 33. Então, todos confirmando essa promessa do batismo com o Espírito Santo. E o próprio Jesus, Lucas registrando no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus faz a promessa que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Então é uma promessa bíblica, E como que ocorreu o batismo com o Espírito Santo? Se nós lermos o livro do Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, ali está registrado que no dia de Pentecoste, que era uma festa que era comemorado 50 dias após a Páscoa, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, e conforme Atos capítulo 1, versículo 3, ele apareceu por 40 dias, para os 11 discípulos, Depois apareceu a Pedro, a Tiago, a mais de 500 irmãos de uma vez também, está registrado na palavra. Depois ele foi elevado aos céus, está lá em Atos capítulo 1, versículo 9 e 10. Aí, Jesus apareceu por 40 dias e foi levado aos céus. Faltava 10 dias ainda para a festa do Pentecoste. Aí, aqueles discípulos que viram Jesus ser levado aos céus foram para o cenáculo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Eles perseveravam na oração, até a Maria, mãe de Jesus, estava junto. E daquelas 500 pessoas que estavam ali naquele evento, muitos voltaram para trás. E quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, que era uma festa onde comemorava o princípio da colheita, A colheita em Israel é o significado de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Estavam no cenáculo 120 pessoas, E qual foi a evidência, que eles foram batizados com o Espírito Santo? Eles falaram em outras línguas, Muitos interpretam
que ali em Atos capítulo 2, eles falaram o dialeto daquelas 15 nações que estavam ali reunidas para aquela grande festa do Pentecoste. Porque em Atos capítulo 2, versículo 6 e o verso 8, aquelas nações entenderam no seu próprio dialeto que eles estavam falando, né? Daí, esses que afirmam que ali eles falaram línguas estrangeiras, língua das nações, usam esses dois argumentos. Mas em Atos capítulo 2, verso 4, diz que eles falaram a glossolalia, né? Falar línguas estranhas mesmo, dentro do cenáculo. E quando ele sai para fora, as pessoas ouvindo aquele barulho, correm até onde eles estão, e o Espírito Santo dá a interpretação daquelas línguas estranhas que todos eles estão falando, né? No ouvido dos ouvintes, na língua deles, no dialeto deles. É isso que é a interpretação mais coerente, porque eles ouviram falar. O milagre está no ouvir-lhe, né? Ainda que fosse, né, dialeto, um milagre muito grande. Como que 120 pessoas estão falando e 17 nações, está tudo entendendo, né? Era para ser uma bagunça, né? Mas mais coerente com a Bíblia, né? Nós vamos ver outros textos onde o Espírito Santo veio e pessoas falaram em línguas, e não estavam nações ali, só estavam pessoas que falavam a mesma língua, o grego koiné, né? O grego comum. Por exemplo, na casa de Cornélio, está registrado lá em Atos capítulo 10, versículo de número 42 até o versículo 48, Pedro está pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem sobre todos que estão na casa ouvindo a palavra, e eles falam em línguas, né? E glorificam a Deus. E ali não tinha nenhum estrangeiro, ali todos falavam o grego comum, o grego koiné. Então cai por terra essa falácia de que língua de outras nações, dialeto de outras nações, né? Em outras línguas, né? E Paulo vai dizer, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que quem que fala em língua, fala em mistério. Ninguém entende. Só Deus entende essas línguas, né? Outro exemplo de que falar em línguas não é falar língua estrangeira, está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 6, quando Paulo chega em Éfeso, né? Ele encontra ali 12 discípulos. E a Bíblia vai dizer que Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Eles vão falar: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí Paulo prega Jesus, batiza eles no batismo de Jesus, né? Eles tinham sido batizados no batismo de João. Há uma grande diferença, isso é tema para outro estudo. O batismo de João Batista não é o batismo que Jesus estabeleceu lá em Mateus 28, versículo de número 19 a seguir. E Paulo coloca as mãos sobre aqueles 12 discípulos, eles começam a falar em línguas e profetizar. E ali era só cristãos ali de Éfeso, não tinha nações, então falar em línguas estranhas mesmo, né? Então a evidência de que alguém é batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas, línguas inteligíveis àqueles que estão à sua volta. A não ser que Deus dê a interpretação, porque também tem o dom de interpretação das línguas, né? Aí a grande pergunta que vem: quem não é batizado com o Espírito Santo é salvo? Claro que sim. Por exemplo, os discípulos de Jesus eram salvos. Se você ler, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus fala para os discípulos assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então já eram salvos, né? Mas eles precisavam receber o revestimento de poder para ser testemunha. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Capacitação de poder e autoridade para testemunhar, para pregar a palavra. Se você ler, por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que receber esse poder? Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus dizendo:
e recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha. A palavra testemunha é mártir, aquele que tem coragem de testemunhar diante da autoridade e não volta atrás, aquele que está disposto a morrer por uma verdade. Testemunho de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo, mas aceitou Jesus, né, se converteu, ele já tem o Espírito Santo. A partir do momento que ele aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele. É um salvo, mas é uma promessa também para todos. A pessoa que não é batizada tem que buscar, mas não deve se sentir um crente inferior porque não fala em outras línguas, porque não recebeu o batismo com o Espírito Santo. É bom dizer também que o Espírito Santo batiza e a pessoa tem que fazer a parte dela, se encher do Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas ficou só na experiência. Não levaram a vida de santificação. São pessoas frias, vazias, nem mistério fala mais com Deus. E tem alguém que não é batizado no Espírito Santo, é muito mais fervoroso, né? Meditando na palavra, né? Aplicando a palavra na vida, orando, jejuando, consagrando, dando muito mais fruto de quem fala em outras línguas, né? Mas, biblicamente falando, o propósito da pessoa ser batizada com o Espírito Santo não é ficar falando em língua da igreja, pulando, né? Faz parte, né? Mas o propósito primordial é sair e pregar a palavra, expulsar demônio, ser usado por Deus para operar milagres, tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Então o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que foi feita por Deus lá no livro de Joel, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 28 e 29, confirmado por João Batista, né? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, confirmada pelo próprio Jesus, registrado por Lucas, Atos, capítulo 1, versículo 5, e pelo próprio apóstolo Pedro, que pregou no dia de Pentecostes, após, né, o derramamento do Espírito Santo, onde tinha 3 grupos de pessoas ali, aqueles que estavam falando em línguas, aqueles que estavam entendendo na sua própria língua, e alguns murmurando, dizendo, eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Aí Pedro se levanta, está lá em Atos capítulo 2, versículo 14, e falou, olha, vocês estão enganados, o que está acontecendo aqui é uma promessa que foi feita pelo profeta Joel, né, que Deus derramaria do seu Espírito. Então, é uma promessa feita, e a promessa é para todos, está lá em Atos capítulo 2, versículo 39, né, Pedro fala, para vós, para vossos filhos e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E o que eu devo fazer para ser batizado, eu que não sou ainda? Está lá em Lucas capítulo de número 11, versículo 13, Jesus falou assim, assim dará Deus o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem que pedir, você tem que buscar esse revestimento de poder, né? Para testemunhar da palavra de Deus, para levar a mensagem das boas novas de salvação a todos aqueles que estão precisando, que ainda estão presos em seus delitos e pecados, né? Então, e tem pessoas que dizem por aí o seguinte, não, a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela aceita Jesus no momento. Não é verdade, irmãos. Ela recebe sim o Espírito Santo, né? Ela passa a ser templo do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, Paulo fala, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês fossem comprados por bom preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Só que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção posterior à salvação. John Wesley chamava de uma segunda bênção. Lá em Atos capítulo 8, né? Felipe, a partir do verso 5, ele desce até Samaria, prega a Cristo, as multidões creem, né? Os milagres acontecem através da vida de Felipe, os demônios saem do corpo das pessoas, pessoas são curadas, né? Aí muitos aceitam a fé, até o mágico lá, né, que enganava o povo,
foi desmascarado, né? Aceitou a fé, batizou, mas sem conversão, né? Depois queria pagar, né? Comprar o dom do Espírito Santo. Pedro repreendeu ele. O dom do Espírito Santo não é comprado por dinheiro. Deus dá a quem busca, a quem faz o que é reto diante de Deus. Aí muitos na cidade de Samaria aceitaram Jesus e o Espírito Santo passou a habitar nelas, porque a pessoa só compreende a mensagem, né, e permanece quando o Espírito Santo passa a habitar nela. Aí Pedro e João, que estavam em Jerusalém, ouviram falar que Samaria havia recebido a palavra, desceram para lá e impuseram as mãos sobre aqueles que já haviam aceitado Jesus e batizado, e eles, depois do processo da salvação, receberam a presença do Espírito Santo. Então é uma bênção posterior à salvação. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, fica claro, né? Mas alguém pode receber o batismo com o Espírito Santo e não falar em outras línguas? Alguns dizem que pode se manifestar com outro tipo de dom. Mas, biblicamente falando, irmãos, todos aqueles que receberam a presença do Espírito Santo falaram em línguas estranhas, né? Essa é uma doutrina bíblica pentecostal, né, que nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, adotamos, né? Porque é bíblico, né? Como eu falo, já tenho falado, quem aceitou Jesus, se arrependeu, está salvo, irmãos. Né? Não é porque não foi batizado com o Espírito Santo que a pessoa é inferior, deve se sentir um crente menor, não. Mas nós que somos pentecostais, eu aconselho aqueles que não foram batizados a você buscar. Né? Porque eles receberam porque estavam orando no cenáculo, né? E o Espírito Santo veio, né, em Atos capítulo 2. E eles começaram a falar em outras línguas. De repente veio aquele som como de um vento. Como de um vento, não é um vento. E línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E cada um passou a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Né? Então, ali foi um mover de Deus tão grande, irmãos. Né? E houve evidência, porque quem é batizado com o Espírito Santo tem evidência assim, nas expressões corporais. A ponto de foram confundidos com bêbados. Né? É essas pessoas que falam, o Espírito Santo não faz barulho, não conhece Bíblia, né, irmãos? Eu sinto o Espírito Santo do meu jeito, mas biblicamente houve um alvoroço em Jerusalém. Né? Quando o Espírito Santo desceu ali, irmãos, abalou aquele lugar. Né? Imagine só, 120 pessoas falando em outras línguas e o Espírito Santo dando a interpretação no ouvido daqueles que ouviam. E o propósito era ali falar das grandezas de Deus, está lá em Atos capítulo 2, versículo 8. Que o propósito de nós recebermos a presença do Espírito Santo é testificar da grandeza de Deus, do poder desse Deus. E é tão importante a presença do Espírito Santo, né, que Jesus falou para eles assim: permaneçam na cidade de Jerusalém. Né? Lucas capítulo 24, versículo 49. Até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja precisa estar revestida desse poder para testemunharmos, para pregar o evangelho. Nós vamos ver a diferença na vida dos apóstolos depois deles receberem, principalmente de Pedro. Nós vemos um Pedro inconstante, né? Um Pedro que muitas vezes agia no calor das emoções, né? Jesus tinha que repreender ele, mas a partir do momento que ele foi batizado com o Espírito Santo, nós vemos ali um Pedro cheio da graça, né? Cheio do poder, se levantava diante das autoridades, não negava a fé. Nós vemos em Atos 3 ali aquele milagre que aconteceu na vida daquele paralítico, através do poder do Espírito que está na vida de Pedro e também de João. Né? Então o poder do Espírito Santo habilita nós a fazer as obras que Jesus fazia, obras maiores. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Jesus falou assim: em verdade vos digo que eu vou para o Pai. E aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e obras maiores. Em Marcos 16, ele diz: os sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Aí, ó. O que é? Línguas estranhas. Novas línguas. Pegarão em serpentes, alguma coisa mortífera beber, né? Se colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então é uma promessa para a igreja do Senhor. E temos que pregar esta mensagem. Os 4 pilares, né, da mensagem pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai levar o salvo para as mansões celestiais. Que possamos orar para que Jesus continue batizando com o Espírito Santo, revestindo homens e mulheres de poder e autoridade para fazer a obra de Deus, para ser testemunha desse Deus tão maravilhoso. Né? Aqui um breve estudo, mas muito importante, né? Porque tem pessoa que não sabe defender a sua fé. Se você perguntar para ela, né, por que você fala em língua, o que é batismo com o Espírito Santo, porque não aprende, né? E não busca aprender, mas esses vídeos aqui trazem um esclarecimento do que é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, né, ela é batizada pelo Espírito no corpo de Cristo. Ela se torna parte do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E o Espírito Santo habita no corpo de Cristo em cada salvo, né? É por isso que a pessoa tem que estar ligada no corpo de Cristo. A pessoa desligou, ela está desligada da presença de Deus. É um membro desligado, né? E que, se não voltar para a presença de Deus, corre um sério risco de perder a sua salvação. Deus abençoe a todos que irão assistir esse vídeo, compartilhe, republique. Ajude nós a semearmos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.